Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como sabem, meu nome é Benny e na aula passada, como sabem, falamos das rochas, assim como os seus tipos. Dissemos que a rocha era um agregado sólido natural composto por um ou mais minerais. E dissemos que nos tipos das rochas existiam as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, no vídeo de hoje, decidimos falar sobre as rochas sedimentares. Nesse caso, para além de trazermos uma rocha sedimentar em si, decidimos trazer uma camada sedimentar. Nesse caso, esta é uma camada denominada camada André. Sabemos que camada é um conjunto de intercalações. Como dá para ver aqui, temos uma intercalação na parte superior, uma intercalação na parte média e uma intercalação na parte inferior. Esta é, como eu dizia, a camada André, é uma camada, a última camada das 6 formadas aqui em Tete. Como, por exemplo, temos a primeira camada que foi a camada Sousa Pinto, que está dentro da muralha da empresa multinacional Vulcan. Temos a camada Bananeira, que é a terceira a se formar, está mais daqui a 1 quilômetro nesta direção. Infelizmente não sei o distrito. E aqui a camada André, que é a última a se formar, aqui está na 6ª posição nesse caso. Certo? Esta é uma camada formada com 3 intercalações. A primeira intercalação na parte superior é a intercalação do arenito. Nesse caso, a segunda, a parte média, é a intercalação de xisto. Nesse caso, e na parte inferior, que é a parte baixa, temos o carvão mineral, certo? Então, como eu dizia, na parte superior temos o arenito. Sabemos que o arenito é uma rocha sedimentar, nesse caso formada pela compactação e litificação das arreias, certo? Então, o arenito, como sabemos, é muito usado na construção civil, no revestimento de alvenarias no fundo, nesse caso, entre outros. Sabemos que ele é formado por dióxido de silício, assim como por vezes é formado por certas partículas de feldespato, nesse caso. Sim. E temos essa camada média. Sim. Esta camada média é a camada do xisto, nesse caso. Como dá para ver, tem algumas partes amarelas que são compostas por enxofre, nesse caso é o próprio enxofre nessas partes amarelas, certo? E o xisto é também usado na construção civil, no revestimento também, assim como embelezar, assim como também na cobertura, certo? Mas também é muito usado este xisto por ser sedimentar. Sabemos que o xisto disse que é uma rocha metamórfica. Claro que é uma rocha metamórfica, mas este xisto disse xisto sedimentar, pois ele apresenta propriedades de rochas sedimentares. Como dá para ver, o xisto sempre será apresentado em uma estrutura folhada, certo? Essa é a estrutura padrão do xisto, nesse caso. Esse xisto aqui pode ser usado na geração de combustível, nesse caso. Ele pode gerar combustível quase igual ao petróleo de poço, certo? Muito querido e muito precisado mesmo. Então a composição deste xisto, como dizíamos, é o enxofre, é o carbono, pois ele é xisto carbonatado, isso significa que apresenta minerais carbonatos. Tem a biotita, tem a mica, assim como outros minerais secundários, certo? A terceira intercalação, que é essa do carvão mineral, lembrando que a diferença de uma intercalação até a outra é numa média de 1 metro de diferença. Nesse caso, a última intercalação é a intercalação do carvão. Nesse caso, essa última aqui embaixo é a intercalação do carvão. Nesse caso, esta camada foi formada, por exemplo, ali na camada do xisto. O xisto acabou ficando compactado daquele jeito por causa das grandes temperaturas e pressão, porque o xisto é formado a grandes temperaturas e pressão, assim como essa camada de carvão também, que apresenta um pequeno filão de silito aqui embaixo, certo? Então, o carvão mineral, sabemos que é uma rocha sedimentar formada a partir de restos de matéria orgânica. Nesse caso, estamos a falar de restos de raízes de plantas, estamos a falar de restos até de organismos vivos, nesse caso, organismos biológicos, até químicos, certo? Então, o carvão mineral, sabemos que ele é muito aplicado na geração de energia, certo? Muito aplicado nas usinas, certo? E assim como nos fornos, nos grandes fornos, certo? Então, esta é a composição da famosa camada André, localizada na província de Tete, no distrito de Moatize e na localidade de Chipanga.
Sim, uma história dessa camada, ela foi descoberta pelo geólogo André, nesse caso. E só de salientar, aqui já foi uma mina uma vez, foi uma mina subterrânea, pode vir para mostrar, foi uma mina subterrânea, exploravam aqui o carvão, muito bom mesmo, só depois de descobrirem a outra mina dentro da vulca, né, que abandonaram esta. Ali era a entrada, nesse caso a entrada para a mina subterrânea. Pode aproximar, vem. Vem! Sim, ali era a entrada da mina subterrânea que exploravam o carvão, rico, muito rico mesmo, muito potente nesse caso. Falando do arenito, essa é uma parte do arenito que deu queda de lá, devido a não sei que impacto deu queda, como dá para ver, é uma rocha com pouca dureza nesse caso, quase que não tem dureza. Como sabemos, as rochas sedimentares são as rochas classificadas com a menor dureza possível. As com mais dureza normalmente são as rochas magmáticas. Então, o nosso vídeo chega por aqui e nos vemos na próxima aula. Espero que tenhamos ajudado. Se tiver gostado do vídeo, comente aí, coloque um like, assim como ativar o sino das notificações, assim como comentar do que gostarias de ver no próximo vídeo, nesse caso. Obrigado.